Carol, você vai apresentar então, né? Aí eu paro de apresentar a minha tela aqui. Show. Você pode voltar ao primeiro slide, Carol? Show. Então, gente, posso começar? Graça, eu estou ouvindo o meu retorno. É a Jaira. Jaira, fecha o áudio, por favor. Valeu. Coisa boa. Show, Carol. Beleza. Então, gente, eu tô gravando, tá? De duas formas, né? O encontro e a apresentação agora. Carol, nesse esquema, você apresentando para mim... Ah, tá, não. Tá certo. Quando ele grava quem tá falando e a apresentação. Então, você não sairia, apesar de estar te vendo aqui, né? Mas eu tô gravando por um aplicativo que ele grava as telas, né? Bom, beleza, gente. Então hoje a gente vai falar sobre técnicas de apresentação, tá? Para que vocês possam, né, se capacitar para que vocês façam a melhor apresentação possível. Uma apresentação em PowerPoint, né, através dos slides. Quem tem dúvida do que é isso, uma apresentação é essa que a gente está vendo agora, por exemplo, que a Carol está apresentando, tá? E aí eu vou passar algumas informações que são muito importantes para que vocês façam boa apresentação, tá? Então vamos lá. Primeiro slide, Carol, pode passar. Bom, então para que vocês possam criar uma boa apresentação, é muito importante que vocês primeira coisa é você ter todas as informações em mãos, né? Então você tem que pegar todas as informações que você tem. Então, por exemplo, num projeto, como um projeto integrador, né? Você já tem que ter tudo antes de você iniciar a construção, a elaboração da sua apresentação. Tem que ter tudo em mãos, tá? Bom, e logo a seguir você tem que ordenar essas informações, né? Então, ordene as informações de forma com que as pessoas possam compreender o que é o início dela, o que é o meio, o que é o fim. E na hora de construir os seus slides, você vai construir dentro dessa ordem, ok? Porque isso vai facilitar o quê? A compreensão dos ouvintes, né? Quem está lá assistindo a sua apresentação, ela vai conseguir entender de forma ordenada. E essa ordenação é muito importante, tá? Outro item importante, né? Relacione o tempo necessário à sua apresentação. Então, assim, toda vez que você vai vai fazer uma apresentação, é dado para você o tempo necessário, né? O tempo em que você vai usar para demonstrar o conhecimento em cima daquele conteúdo, tá? Então você tem que montar os slides, né, principalmente quantitativo,
de acordo com o tempo que você tem. Então, se por exemplo, você tem 5 minutos para falar sobre um tema, você não pode sair colocando muitos slides, né? Eu acho que passar de 5 slides é muita coisa, tá? Com 3 slides, né, seria aí um tempo razoável para esses 5 minutos. Agora, se colocam 20 minutos, né, com 10 slides, já é um tempo razoável para que você monte a sua apresentação. Essa apresentação aqui, por exemplo, ela tem 14 slides. Né? Então ela tem uma programação aí mais ou menos de meia hora, 40 minutos, né, de uma apresentação. Tá? Busque sempre minimizar o número de slides. Então, nesse caso aqui, quanto menos, melhor. É claro que a gente também não pode exagerar, né? Imagina você com uma apresentação de 40, numa apresentação em que você tenha 40 minutos, você coloca apenas um slide. Parece até piada, mas eu já vi isso acontecer. Né? E aí, né? Então você não fez apresentação nenhuma quando você coloca um slide só para 40 minutos. Não faz sentido, tá? Então você tem que minimizar, claro que dentro de uma coerência, tá? Carol, eu tentei passar o slide e na hora que eu tentei passar, você passou, Carol. A gente está sincronizado, Carol. Muito bom. Show. Evite mostrar um slide que traga um dado ou um conceito que só será explicado mais adiante. Então, gente, se você está no ponto da apresentação e aí você vai colocar um slide no qual você vai falar depois, não faz sentido nenhum, tá? Então é por isso que tem que ter, né, essa questão de você ordenar as informações para que um slide não venha se antepor a um conteúdo que deveria estar primeiro ali, né? E você já vai falar dele depois. Então esse slide é obsoleto, então retire ele, não utilize, tá? Se uma informação, né, ela não foi essencial à sua apresentação, então essa você vai deixar de lado, você não vai colocar. E outra regra também, se você tem dúvida num determinado ponto do conteúdo, é preferível que você não coloque, para que você não gere dúvidas maiores, né, dentro da sua apresentação. Né? Apresentar uma coisa em que você tem dúvida do conceito, tem dúvida sobre aquilo ali, é melhor você retirar. Então não apresenta, que é melhor. Tá? Mantenha algumas informações chaves em mãos. Isso quer dizer o seguinte: quando você for apresentar, você não tem que colocar tudo escrito no seu slide. O seu slide ele serve para virar uma cola. Sabe aquela colinha no papel, né? Que alguns alunos, por vezes, insistem em levar na hora de fazer uma apresentação? Não é para levar a colinha em papel, é para escrever no slide. O slide está aí para isso. Ele é a sua cola. Né? Melhor cola que o slide não é. Então você tem que usar a tecnologia. O papel esquece. O papel já era, né? Você tem, né, um papel grandão que é uma tela projetada para você apresentar, que está ali para você lembrar das informações. Né? Olha o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou lendo e estou falando de cada tema. Mas imagina se eu tivesse que falar isso sem um slide, né? Seria mais difícil eu conseguir, né, colocar, ordenar o meu pensamento para vocês. Tem gente que consegue brilhantemente fazer isso, mas se você tem um recurso, o recurso é para você usar como uma cola, tá? Mas claro, né, eu não vou escrever tudo que eu vou falar, porque senão eu não consigo demonstrar que eu tenho conhecimento daquele assunto. Passa, Carol. Vamos lá. Na apresentação você tem que garantir visibilidade, né? O que é isso? As pessoas conseguirem ler o que você está escrevendo, tá? Então, assim, não utilize letras com excesso de detalhes. Olha a palavra detalhes, como é que tá ali. Letra linda, né? É lindo para um cartão, né? Quando você quer convidar alguém para um casamento, né? Para 15 anos, usar esse tipo de fonte é lindo, é muito bom, né? Mas uma apresentação é muito ruim, porque é difícil das pessoas conseguirem ler.
né? Então, ler um texto, né, como está escrito aí a palavra detalhes, utilizando essa fonte é muito ruim. Então, utilize fontes padrões. O que são fontes padrões? Né? São fontes, são tipos de letras que você encontra em qualquer computador por aí. Tá? Então, por exemplo, a letra do tipo Arial, você encontra, né? A Verdana, né? Hoje em dia é muito fácil encontrar a fonte tipo Verdana em vários computadores. Então, utilize fontes que existam nos computadores. Isso por quê? Porque se você constrói uma apresentação e você resolve usar o tipo de fonte Disney, por exemplo, né? Lá do Walt Disney, ou de qualquer um outro personagem, né? Da Frozen, por aí vai. Você consegue esse tipo de fonte na internet, consegue instalar e consegue fazer uma apresentação com aquele tipo de fonte. Mas se você tiver que apresentar os seus slides em um outro computador que não tem aquela fonte instalada, o computador ele vai escolher alguma que ele acha que é próxima. E se você deixar por conta dele, ele pode escolher uma que não consegue nem colocar o texto, né, de forma legível para você ler. Tá? Então é importante, na hora de construir uma apresentação, você utilizar fontes padrões, ou seja, aquelas fontes comuns que estão em todos os computadores, porque você pode ser que você não apresente no seu computador. E aí você depende do outro computador, né, ter aquela fonte. Então, fontes padrões são aquelas que são encontradas na maioria dos computadores. Evite misturar tipos de fontes diferentes numa mesma apresentação, né? Porque fica uma bagunça, né? A pessoa fica, por vezes, mais interessadas em ver as fontes, identificar que fonte que você está usando, do que identificar o texto. E o que você quer passar numa apresentação é a sua mensagem, da forma mais clara possível, tá? Fonte com tamanho menor que 30 pode ser de difícil leitura. Então, assim, dentro de um slide como esse aqui, né, o tamanho é documento. Você não pode colocar uma fonte muito pequena, porque aquela fonte muito pequena pode não conseguir ser lida, né? Por exemplo, lá no nosso ambiente, né, se a gente de projeto integrador, que a gente pega lá aquele espaço, né, qual é o nome mesmo do espaço que a gente geralmente usa? O auditório, né? O auditório é muito grande, então quem está lá no fundo, né, por vezes, se a fonte estiver muito pequena, não consegue ler, tá? Vamos lá, Carol. Cuidado com as cores, né? Então, se você for utilizar um fundo claro, você não pode usar uma fonte clara, senão fica difícil ler. Duvido que a Carol esteja conseguindo ler, por exemplo, esse slide aí. Não está conseguindo ler mesmo, né? E interpretar, então, pior ainda. Aí ela vai passar para o seguinte, olha como fica muito melhor. Pode passar, Carol. Ó, tá? Então eu tenho fundo claro agora com letra escura, né? Então aí a gente já consegue ler, tá? Então, sempre que você criar uma apresentação, o ideal mesmo, o ideal de tudo, seria você buscar fundos claros com fontes escuras. Esse seria o ideal. Mas se você quiser um fundo escuro, então as letras, as fontes têm que ser claras. Tá sempre um contrário do outro, nunca um próximo do outro, senão fica difícil, né, as pessoas lerem, tá? Por que eu indico, né, fundo claro com letra escura? Porque se você está fazendo uma apresentação e o data show, né, que é o equipamento, né, que faz a apresentação, ele tiver com a lâmpada ruim, quando você está com fundo escuro, letra clara, possivelmente o texto ele vai ficar meio fosco. A leitura fica difícil. E com fundo claro e letra escura, né, a gente consegue ler melhor, mesmo que a lâmpada do projetor esteja ruim. Tá? Então dê preferência sempre a fundo claro, letra escura. Pode passar, Carol. Ter cuidado com as imagens também, na hora que vocês fazem a apresentação. Muito cuidado. Por exemplo, aqui, ó, né, eu tenho aqui uma imagem do mundo, né, e essa imagem está difícil a gente ler, a gente entender, né, como está a distribuição aqui.
né, dos continentes, né, no globo terrestre. Então, vocês têm que procurar imagens boas na hora que vocês vão fazer uma apresentação. Imagens assim têm que ser evitadas. E outra coisa também, tá vendo? Tá a palavrinha aqui, earth, né, que significa terra. Mas ninguém é obrigado a saber inglês na sua apresentação. Claro, né, a não ser que seja uma apresentação na língua inglesa. Mas se você está fazendo uma apresentação na língua portuguesa, então, né, você tem que substituir o Earth por Terra, que seria o nome do planeta. Pode passar, Carol. Aqui, ó o slide aí. Né? Ó a imagem. Né? Essa imagem está clara, que é o que deve ser. E a palavra aqui, né, não está em inglês, está em português. A terra aqui. Tá? Pode seguir, Carol. Cuidado com a quantidade de níveis, não crie muitos níveis, né? Porque a cada novo item, a fonte ela vai diminuindo. E conforme você vai criando nível, né, a fonte pode ficar ilegível. Então, 3 níveis são suficientes. Tá? Então, se tiver que usar níveis, então até 3 tudo bem. Passou disso, as letras vão diminuindo e fica confuso, tá? Já fica difícil você, né, conseguir um entendimento da sua apresentação. Então a gente tem que evitar. Pode passar, Carol. Bom, agora com relação a backup, né, que seria uma cópia de segurança da sua apresentação. Tenha em mãos outros dispositivos. Né? Nunca leve para uma apresentação, né, para um seminário, apenas um dispositivo. Por quê? Porque pode dar ruim. Né? O dispositivo pode chegar lá, não funcionar, pode ser incompatível, tu vai usar uma outra máquina e aí você só tem um pendrive. Aí você conta, não, mas tem na nuvem. Beleza, tem na nuvem, mas se o equipamento não estiver ligado à internet, como é que você faz? E é até comum, hein? O equipamento ele não está ligado à internet, não. Ele está lá só para projetar, apenas para isso. Né? Então você não pode contar só com a nuvem, pode até ter na nuvem, né? Mas tenha em mãos outros dispositivos. Né? O que seria indicado seria um outro pendrive. Tá? Então leva um pendrive, né? Copia para um outro pendrive e beleza. 2 é o mínimo, quanto mais melhor. Tá? E a sua apresentação é bom que você crie também em outro formato. Né? A gente aqui está usando o PowerPoint. A Carol está até apresentando esse PowerPoint no LibreOffice, que é um software também de apresentação. Tá? O LibreOffice ele permite, né, a gente apresentar slides de outros formatos. Né? Então ela está apresentando no LibreOffice, através do aplicativo Impress, né, esse slide aqui que é do PowerPoint. Tá? Mas seria bom um outro formato também, além de apresentação. Né? Por exemplo, você gerar um PDF, né, daquela sua apresentação. Porque deu ruim aqui, ou seja, o equipamento às vezes não tem o software que você quer, o PowerPoint ele não é o mais atual, ele está com o antigo, ele já não vai conseguir ler, né, uma apresentação no PowerPoint mais novo, né, porque o PowerPoint é antigo. E aí com o PDF você garante, porque a grande maioria, né, das máquinas tem leitor de PDF. Né, por vezes até o navegador de internet abre um arquivo em PDF e aí você fica salvo. Né? Deu problema, você sabe que você tem uma outra opção aqui de tipo de arquivo, de um outro formato, né? Para que você possa fazer a apresentação. Tá? Outro item muito importante, né? Trabalhos em grupos. Ele tem que ser compartilhado. Porque assim, o que mais acontece, e às vezes acontecia lá no projeto integrador, era o grupo tá lá, mas a apresentação não. Porque faltou um membro. E faltou o membro do grupo justamente o cara que está com a apresentação. Olha que interessante. Né? E acontece. Infelizmente é comum acontecer. Né? Então, assim,
trabalhos que são feitos em grupos devem ser compartilhados entre todos os membros. Então, cada um deles, que seja através de um pendrive, né? Tem que levar lá o pendrivezinho, né? Com a apresentação. Porque deu ruim em algum membro, né? O outro tem lá e coloca, faltou alguém, né? O grupo não vai deixar de se apresentar porque faltou alguém. É claro que na apresentação todos têm que saber a fala de todos, né? Pode não ser aquela saber tudo da fala, né? Mas tem que treinar um pouquinho, no mínimo, o mínimo possível, para que vocês possam substituir, né, um colega dentro de uma apresentação. Pode passar, Carol. Tentei passar aqui, não consegui, não. Valeu. Vamos lá. Domine as informações, né? Isso aqui eu já até falei, né? Consultar a todo instante suas anotações mostra insegurança e falta de conhecimento do assunto, né? Então, né, você tem que dominar, né? Você está apresentando, né? As pessoas entendem que você sabe daquele conteúdo porque você estudou, foi você que fez, você que montou a apresentação, então você conhece, né? Bom, mas e aí? Né? Às vezes eu tenho dificuldade em apresentar porque eu fico nervoso, a boca fica seca, eu fico gaguejando. Como é que eu resolvo isso? Treinando, né? Então você vai treinar, vai repassar os dados, né? Quantas vezes você achar necessário até que você não tenha mais dúvidas e você crie segurança, ou seja, você está dominando as informações. Você precisa dominar, tá? Então isso aqui se resolve através do treino. Mas não é aquele treino de 10 minutos antes da apresentação você vai lá ler. Isso aí não é treino não, tá? Isso aí, né, você está se enganando. Vai chegar lá e pode passar até vergonha, né? Porque você não treinou. Então é importante treinar, tá? Pode passar, Carol. Valeu. Cuide da ortografia, né? Porque se você tem um erro de ortografia, esse erro ele vai chamar a atenção do público, tá? E como é que você faz para poder resolver esse problema de ortografia? Para quem você quer ligar? Então, para quem você... Perdão. Como é que você evita, né, o erro de ortografia? Revisando, né? Então você vai revisar o conteúdo do slide, quantas vezes você achar necessário. Quanto mais revisar, melhor. Sempre encontre um errinho e dá tempo de você resolver, tá? Pode passar, Carol. Ensaie, né, para pegar ritmo da apresentação. Anote os pontos que você acha mais importante dentro da sua apresentação e aí você vai dar ênfase, né, a esses pontos, tá? Identifique os pontos fortes que você tem, né, que você ou seu grupo tem dentro da apresentação e o que você achar fraco você tem que corrigir, ou seja, estudar mais sobre aquele assunto, tá? Exclua os conteúdos que não são relevantes, né? Então, se você tem um slide lá que não vai acrescentar muito, né? É interessante que você tire ele, né? E ganhe tempo para falar em cima de um outro slide, né, mais importante dentro da sua apresentação. Pode seguir, Carol. Acho que a gente acabou. Então é isso. Ó. Isso aqui é um slidezinho para as pessoas saberem que você terminou, né? Aqui os colegas vão bater palma, vão assoviar, né? Vão elogiar vocês e tal. Vocês vão, né, dar um graças a Deus terminei, né? E aí esse slide final aqui é importante, né? Vocês colocarem o contato de vocês, porque se alguém quiser, né, às vezes o público, né, tem pessoas de fora da instituição, e aí com o contato de vocês as pessoas conseguem se comunicar. Tá ok? Então é isso, né? Então, né, isso aqui, né, esse slide aqui, esse conteúdo, né, ele é importante, né, para que vocês possam ter uma capacidade técnica, né, para construir uma boa apresentação, tá? Foi isso. Agora a gente pode fazer um quiz. E aí, Carol, eu vou apresentar o quiz aqui. Caso o Bruno, né, precise fazer,
Aí eu já vou deixar o recado, você já está traduzindo, né? Então, Bruno, se você for fazer, você vai precisar fazer o quiz, tá? A Carol, ela vai estar, ela está orientando já, né? A gente não vai ter essa tela, né, do quiz aqui para você poder ver, tá? Mas aí a gente vai ter a chave. Carol, você pode voltar no primeiro slide? Tá, beleza, tranquilo, Carol. Viu, ó, minha apresentação eu falei de 30 a 40 minutos. Foi mais ou menos o tempo que a gente levou. Eu acho que eu comecei, né, uns 30 minutos, né? Eu comecei acho que aos 42 minutos, né? 7h42 são 8h12, né? Então deu meia hora. Então eu tenho 14 slides aqui, né, para meia hora. É o que deu, né? Ficou boa. Eu pedi a Carol para colocar nesse primeiro slide, porque aqui está a chave, ó, do quiz que a gente vai fazer, tá? Carol, depois a gente vai ter que fazer a tradução das perguntas do quiz, tá? Já que o Bruno não está aqui, aí eu mando para você, a gente faz aquele esquema. São 9 perguntas e daí a gente já vai fazer o quiz agora, tá legal? E aí eu quero a participação aí da Nicéia, do Juan e da Jaira para responder as perguntas, tá? E elas são em cima, né, desse conteúdo que a gente acabou de ver, tá? Carol, agora você pode até parar a sua apresentação, eu vou apresentar aqui, e aí o Bruno vai pegar depois esse quiz, né, e a gente vai traduzi-lo, e aí eu passo a chave para o Bruno, para ele poder fazer com tradução. Deixa eu apresentar agora. Você pode encerrar, tá, Carol? Obrigado, hein? Eu vou parar de gravar minha tela, tá? Porque aí, como o Bruno não tá aí, ele vai fazer depois. E aí eu estaria dando cola das respostas, né? Eu vou interromper aqui a minha gravação.